Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos que está em Eclesiastes 2:17, que diz assim: para que a vida não seja uma ilusão. Amém? Essa Bíblia aqui, a letrinha é muito humildinha, minha vista está meio curtinha, mas vamos aqui, aqui tentar, Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que faz debaixo do sol. E sim, tudo é vaidade, e o correr atrás do vento. Eclesiastes 2:17. Aleluia. E aqui nós vamos meditar, em cima desse versículo aqui. Filosofando sobre o sentido da vida, o escritor de Eclesiastes pondera que ele não passa de uma ilusão. Essa é a perspectiva da vida de um homem sem propósito, sem Deus. Tudo é uma ilusão e como corre atrás do vento. Todas as coisas passam e no final nada mais tem sentido. Só será o vazio, nada muda. Tudo leva ao cansaço, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, e mesmo lhe sucede como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Ainda considerando sobre os que representa viver, o sábio rei analisa os fatores apresentando positivos à vida e oferecer mais que para ele são apenas ilusão. Sabedoria é muito estudar e enfado da carne, porque na minha sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Portanto, do sábio como os estatuto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. A morte, o sábio, é a mesma sorte, o estatuto. Os prazeres da vida, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, gozo, pois a felicidade, mas também isto era vaidade. Do riso desde a loucura e da alegria de que serve. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe negueis, nem previ o coração da alegria de alguma. Tudo quanto desejarem os meus olhos, não lhe neguei, nem previ o coração de alegria alguma. Realizações de projetos. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então me empenhei, porque o coração se desaparece de todo o trabalho com que me afadiga debaixo do sol. Porque
há nenhum cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza, contudo deixará o seu ganho como porção, e quem porque ele não te esforçou. Também isto é vaidade e grande mal, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Acumula riquezas. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda debaixo. Isto é vaidade. Diante onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem, que mais proveito pois têm os seus danos do que verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, que muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar coisa consigo. Também isto é grande mal, precisamente como veio, assim ele vai. O homem a quem Deus conferiu riqueza, bem e honra, nada lhe falta, e tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede o que disse: coma. Mulheres, ache coisas mais amargas do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecado virá a ser o seu prisioneiro. Entre homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas como tantas mulheres não achei nem sequer uma. Bondade, ainda há outra vaidade sobre a terra, justo a quem sucede segundo as obras dos perversos. Perversos a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Aleluia. Aqui o profeta, ele se refere que tudo é vaidade. Muitas vezes nós queremos juntar, a vaidade do trabalho, a vaidade da sabedoria, a vaidade das possessões, a experiência do pregador, a qual ele diz, que tudo é vaidade, Muitos trabalham, acumulam tesouros na terra, muitos acumulam, estudam, Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astúcia que fará homens a seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia, quanto mais proveitosa do que de quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão à sua cabeça, mas o astuto acha em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse, eu consigo. Como acontece ao escuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu
mais a sabedoria. Então disse, e a mim mesmo, que também isso era vaidade. Aleluia. A vaidade do trabalho, também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, e visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Aleluia. E assim, né, o pregador, ele fala aqui, né, que quem escreve esse livro é Salomão, né? Então ele vê que no decorrer da sua vida, né, a qual ele teve muitas concubinas, a qual ele era um homem segundo o chamado de Deus, né? O profeta que foi escolhido para edificar o templo de Jerusalém. Mas ali ele era um homem sábio, cheio de sabedoria e conhecimento que o Senhor deu. Porque quando ele orou e pediu ao Senhor, ele pediu sabedoria e entendimento para governar o povo. Ele não pediu riquezas, mas o Senhor assim o concedeu a ele, riquezas, e deu muitas coisas. Só que quando os sábios, né, os profetas, quando tem um profeta na terra, quando alguém sabe que há um pastor, há um servo do Senhor que é usado em maravilhas, em cura, né? O pessoal procura, né? E ali muitas vezes eles enchem-se de vaidade, né? Por ele estar sendo procurado, mas na verdade não é ele que faz as obras, é Deus que concede o dom, é através da palavra do Senhor, é através do chamado, aleluia. Mas só que Salomão, no final da sua vida, quando ele estava velho, ele viu que tudo era vaidade, porque cada pessoa que visitava, que ficava espantado, que ficava atraído pela sua sabedoria, pelo seu jeito de governar, pelo seu jeito de agir, né? Ali eles eram gratos, né? Pela palavra revelada, pela palavra direcionada pela boca do rei, e eles queriam presentear. E como é que eles presenteavam o rei? Oferecendo concubinas de outras nações, de outros costumes, e ali elas serviam a outros deuses, serviam a Baal, e ali elas pediam, né, para que cultuar o seu Deus, cultuar os seus hábitos, e ali ele permitiu, e nisso que ele permitiu que as suas concubinas, que as suas esposas, né, cultuasse a Baal, a qual ele participava daquele culto, ele foi se afastando da presença de Deus. Então ele foi vendo que tudo era vaidade. Aleluia. Que nós possamos meditar, que muitas vezes nós queremos muitas coisas sobre esta face da terra, mas muitas coisas são vaidade. Aleluia. Que o Senhor possa nos dar o discernimento, nos dar a visão de altos céus, que venha firmar as nossas estrutura, venha tirar as escamas dos nossos olhos e venha nos firmar na sua presença. Aleluia. Palavra maravilhosa hoje, palavra que eu amo, palavra que eu estou orando, né, também, né, a palavra de Daniel, que é 2 livros na Bíblia que eu sou apaixonada, é por Daniel e por Romanos, porque Romanos fala assim, explicitamente sobre o pecado do povo, para que o povo venha despertar, para que o povo venha se converter, porque muitas vezes o que é que nos afasta de Deus é o perdão, é a mágoa, é o ressentimento que nós guardamos, e é necessário confessarmos ao Senhor, é necessário perdoar os nossos adversários, os nossos irmãos, aqueles que nos causaram mal,
porque nós não fazemos parte deste mundo, aleluia. Nós vivemos neste mundo, mas nós não compactuamos com as coisas que acontecem nesse mundo, porque nós andamos na contramão do mundo, aleluia. Por isso que nós somos um povo separado, aleluia. Por isso que o Senhor nos incita a buscar santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. Se nós não estamos nos santificando, se nós não estamos buscando ao Senhor, se nós não estamos orando, se nós não estamos intercedendo, se nós não estamos adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus, nós estamos perdendo tempo na casa do Senhor, estamos esquentando cadeiras, simplesmente, aleluia. Desperta o teu povo, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, para que ele venha converter-se, Senhor Jesus, verdadeiramente, os vossos corações, aleluia, as vossas atitudes, não é mudar as vestes, não é vestir capas, aleluia, capa de crente, capa de santidade, aleluia, converter os vossos corações, e nos arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra aqui, ela é muito forte, né? E eu queria compartilhar para os irmãos, mas na verdade eu estou com muito sono, porque ontem eu acordei 2 horas da manhã e já estava orando, e só consegui dormir depois de 4:30 da manhã um pouquinho, e o meu sono não foi reparador, mas hoje eu clamo ao Senhor Deus pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que o Senhor venha me conceder uma noite de sono reparador, uma noite de descanso, né? Aquele sono profundo, né? A qual nós descansamos o nosso corpo e a nossa mente, para que nós possamos estar prontos para marchar, né? Porque amanhã é um outro dia, né? Aonde nós começamos novamente buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor nos acrescentará. E há um tempo determinado para todas as coisas, e o Senhor é o dono do tempo, é Ele que faz acontecer. A nossa parte é buscar o Senhor, é nos converter, não é nos convencer, é nos converter os nossos corações e aprender a perdoar, tirar toda rapina, toda tristeza, toda angústia, toda dor, lavar o nosso coração, purificar a nossa alma, para que nós possamos, quando nós viermos, dobrarmos o nosso joelho para orarmos, que o Senhor vai nos colocar o capacete, a armadura, para que nós possamos entrar na guerra, porque mesmo em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à angústia, soldado ferido também luta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra que eu tenho para dividir com meus irmãos, que o Senhor possa, que vocês possam ficar com essa palavra e possa chegar aos vossos corações, aleluia, e venham converter-se, que venham trocar o coração de pedra pelo coração de carne, um coração sensível e um coração ao temor do Senhor Jesus. Amém? Assim eu oro e já te agradeço pela pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe cada família, que todas as famílias serão benditas em Ti, meu Senhor Jesus. Que ela venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que haja transformação de vida, para que haja vitória, né? Muitos querem ter vitória, vitória, vitória. E aí, irmão, é vitória. Tem vitória sim, mas antes de chegar à vitória tem a batalha, tem a luta, tem a lágrima, tem a dor, tem o sofrimento, aleluia, porque é um tempo de maturação para você receber as bênçãos do Senhor Jesus, amém?
Que Deus abençoe a tua casa, os teus celeiros e a tua família, porque eu estou cheia de sono e vou descansar, vou dormir e Deus vai me dar uma noite de repouso, uma noite de descanso na sua presença. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa conceder a ti também uma noite de sono, de descanso, um sono reparador para a glória do Senhor Jesus. Amém?